Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita, queridos internautas que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicação e a Rádio Ativa. Chegando ao segundo domingo do Advento, nós vemos hoje o profeta Isaías lembrar da época do exílio do povo de Deus. Exílio é aquele tempo em que após o cativeiro, aliás, após a escravidão do Egito, esse povo é conduzido para a terra prometida, é feita a divisão das tribos, eles passam sobre os reinados de Saul, de Davi, de Salomão, e depois eles se dividem em Reino do Norte e Reino do Sul, e aí então a Babilônia invade aquela terra e leva grande parte deste povo para o cativeiro, para o exílio. Exílio, viver na terra estranha contra a sua vontade. E ali como exilados, Isaías está dizendo que não é um caminho tão fácil você estar numa terra estranha, às vezes a língua estranha, a cultura estranha, a alimentação estranha, e contra a sua vontade. Até parece que Deus teria abandonado aquele povo à própria sorte. Mas aí vem um alerta: Deus não abandona o seu povo. Preste atenção na sua vida. Tem momentos que parece que Deus virou as costas para nós. Parece que Ele nos abandonou, porque às vezes a gente está sofrendo. Mas nós precisamos entender que às vezes são os desafios da própria vida, e esses desafios também nos servem para o crescimento espiritual e também o crescimento noutras direções. Mas Deus está ali presente. Deus está olhando e velando por nós, como um pai, como uma mãe vela pelos filhos. Eu diria que de repente, se você olhasse para um pai e para uma mãe agindo com o seu filho, de repente você poderia até dizer: mas que pai malvado, que mãe malvada. Lembrem vocês, como é que um pai ensina o filho a andar de bicicleta? Tira aquelas rodinhas auxiliares, coloca o molequinho em cima ali, ou a menina em cima, e fala: vai, pedala. E o que acontece? Esborracha no chão, rala tudo. Quem olha aquilo fala: mas como é que o pai deixou cair, machucar? Mas o pai sabe que se não deixar, não vai aprender a andar de bicicleta. A criancinha está gatinhando, que está uma beleza, mas a mãe quer que anda logo. Coloca em pé e a criancinha fica toda feliz. Ela segurando na mão da criança, né? Mas aí o que acontece? Ela solta a mão da criança, a criança fica lá, parecendo João Bobo. E aí a mãe afasta 3 metros e fala para a criança: vem. Ela não sabe andar. Aí ela dá um passinho e cai para o chão, machuca. Quebra dente às vezes. Ô mãe malvada! Não, a mãe sabe que precisa a criança passar por aquele desafio para que ela possa aprender a andar. Assim é Deus conosco, não é que Ele nos abandona, não. Às vezes nós precisamos daquele momento de provação, de sofrimento, para a gente poder vencer desafios na nossa vida. Então o profeta está dizendo para eles: Deus não abandonou vocês, hein, não. Mas vocês vão voltar revigorados, e a gente sabe que depois, na sequência, é isso que vem a acontecer. Então a palavra de Deus hoje também nos interpela em relação, às vezes, ao comodismo que toma conta de nós. Porque a liturgia fala de preparar caminhos. E aí a gente pergunta: você está preparando o caminho, ou você está sentado em berço, ou deitado em berço esplêndido, como muitos estão? Existem coisas que só você pode fazer no que diz respeito à mudança de vida. Eu posso te aconselhar, alguém pode te orientar, mas não pode fazer por você. É você quem vai ter que fazer. Então, às vezes a gente diz assim: o que é que atrapalha em muito, às vezes, a nossa caminhada? É o comodismo. A gente não quer fazer nada para modificar.
A gente tem medo de arriscar. E a gente sabe que só erra quem arrisca. Quem não arrisca não vai errar nunca. Mas é preciso arriscar. Às vezes o egoísmo de só pensar em si mesmo, de não querer se preocupar com a comunidade, com a família, com aqueles que estão ao nosso redor. Então, meus irmãos, quando a gente fala que advento, é tempo favorável para limparmos os caminhos da nossa vida, para que Deus possa nascer. Nascer em nós. Eu vou repetir outras vezes, mas já falo aqui. Quando a liturgia está dizendo, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Não fica pensando que é pegar enxada e sair abrindo trilha para Jesus vir passar, ou que é fazer uma estrada de luminosa, nada disso. É preparar o teu coração, é preparar a tua vida, para que Deus possa entrar. Tira, quando fala parar, tira às vezes muito penduricalho que tem, que às vezes se Jesus chegar não vai nem ver a porta do teu coração. Jesus não vai nem reconhecer tua casa. Então, é isso que significa. O tempo do advento é justamente para preparar para receber o Senhor. Na segunda leitura, nós vemos que as comunidades primitivas, elas estavam convencidas da vinda segunda de Jesus, a segunda vinda gloriosa, a vinda gloriosa de Jesus. Mas eles ficavam meio preocupados, porque eles estavam falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E aí passava o tempo e Jesus não voltava. E aí eles tornavam motivo de zombaria, de chacota. Aí fica falando que Jesus vai voltar, faz 1 ano, faz 2 anos, faz 10 anos que está falando que Jesus vai voltar, e Jesus não voltou. E nós continuamos aqui há 2000 anos falando que Jesus vai voltar. E ele vai voltar. Ah, vai. Porque eu já disse aqui, tudo que se falou sobre Jesus já aconteceu, só não aconteceu uma coisa, a volta. Isaías, Miqueias, todos eles falaram, vai nascer de uma virgem, vai nascer na cidade do pão, uma cidadezinha pequenininha, vai fugir para o Egito, vai ser preso, vai ser açoitado, vai ser crucificado, vai morrer, vai ser enterrado, vai ressuscitar, vai ascender aos céus. Tudo isso aconteceu. A única coisa que está aqui, que ainda não aconteceu, é que ele vai voltar, e não voltou ainda. Então, quando eles ficavam preocupados assim, a gente tem que olhar o seguinte, por que Deus está demorando a voltar? Ele está dando tempo, porque Ele tem paciência, para que mais e mais pessoas possam se converter, para que mais e mais pessoas possam conhecer o seu Evangelho. É nesse sentido, essa paciência de Deus para conosco. É por isso que a leitura vai dizer, você está preso ao tempo, Deus não se prende ao tempo. A leitura está dizendo para Deus, 1000 dias são como um segundo que passou. Porque Deus, quando olha para nós, Ele olha, Ele vê tudo ao mesmo tempo. Ele é Deus. Ele não está preso que nem a gente está no tempo. Deus não está preso no Cronos. Deus é graça, é Kairos. Então, a gente precisa entender, para não também, de repente, ficar decepcionado, igual esse povo aqui. Está demorando, não vai voltar, vou parar de falar, né? Depois, meus irmãos, no Evangelho, reforça a figura desse grande homem, que pela boca de Jesus recebe o maior elogio que qualquer pessoa poderia receber. Jesus diz assim, não existe nenhum homem maior, nascido de mulher, do que João Batista. É o maior de todos os profetas. E João Batista, então, é uma figura emblemática, porque ele não foi acomodado, ele não transferiu responsabilidades, ele assumiu o papel de precursor de Jesus, ele foi denunciando as injustiças, ele foi anunciando que o Messias viria, e ele não se intimidou diante dos poderosos, não se intimidou diante daqueles que tinham poder político, e é por isso que, inclusive, lhe custou a cabeça, mas ele não arredou o pé daquilo que ele tinha que falar. E aqui eu chamo a atenção para, às vezes, um comportamento que nós temos e que João dá um exemplo para nós. Quando João tomou conhecimento do adultério de Herodes com a cunhada dele, a mulher do irmão de Herodes,
Ele não saiu fofocando para o bairro. Ele não saiu postando nas redes sociais, conheço um bafão. Não. Porque quando você coloca lá, conheço um bafão, todo mundo liga, conta, 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 conta. É uma curiosidade incrível. Então, ele não foi anunciar pelas ruas, pelas praças, falar mal de Herodes ou de Herodíades. Não, não foi. O que ele fez? Ele foi para a própria pessoa, para a própria Herodíades, e disse: isso que vocês estão fazendo está errado. Isso é pecado. Ela é mulher do teu irmão e você não pode fazer isso. E pronto. Nós deveríamos fazer assim também. Às vezes, quantas pessoas me põem na parede e falam para mim assim: mas você não está vendo? Eu falei: o que eu tinha que falar, eu já falei para a pessoa, não tem que ficar falando para você. Não tem que ficar falando para os outros. Às vezes as pessoas: mas você não falou nada para mim, mas eu não tinha que falar para você. E às vezes isso acontece até na minha casa. E às vezes a Teresa fica sabendo alguma coisa, e ela aprendeu comigo também hoje. Você já sabia? Já. Aí não me falou, não tinha que falar. Mas a gente tem esse hábito. Então João Batista nos ensina isso. Quando a gente vê uma pessoa agindo errado, no pecado, no erro, no prejuízo, nós não podemos cruzar os braços também. E deixar, não tem nada a ver com isso, a vida é dela, não, você tem sim. Como filho e filha de Deus, é teu irmão, tua irmã. Você tem que chegar para a pessoa e dizer: olha, isso que você está fazendo está errado, isso não vai dar certo, isso é pecado. Pronto, fecha a boca. Se a pessoa quer continuar fazendo, não é problema seu mais, mas você alertou, e é isso que a gente deve fazer. E foi isso que João Batista fez. Porque hoje a gente vivendo aquilo que se chama mundo globalizado, Papa Francisco diz: a gente deveria globalizar o amor, a misericórdia, a caridade, a compaixão, a solidariedade, isso, a paz. Isso deveria ser globalizado, o mundo inteiro. Mas não, o que a gente globalizou? A gente globalizou a briga, a encrenca, a luta pelo poder econômico, as divisões religiosas, as divisões políticas, a que sufoca o povo, etc. Tudo isso a gente fez. A gente globalizou. Isso é coisa do mundo inteiro hoje. Então a gente deveria repensar na preparação do caminho para o Natal, nesse tempo de advento, principalmente dentro da igreja. A igreja não tem poder de pessoas, de homens. O único poder da igreja é o poder de Deus. O advento, eu já falava semana passada, tempo de serena alegria, para receber aquele que traz, aquele que é a boa notícia, aquele que é a libertação. Por isso, devemos preparar o caminho. Não é só para canções belas que diz: preparai o caminho, preparai, não. É claro que aquilo que é físico também a gente vai cuidar bem. Enfeitar a igreja, lavar, limpar, colocar tudo bonitinho. Tem que ser assim também. Mas a melhor e a principal preparação é a preparação do nosso coração. Para poder receber Jesus que vem no Natal. Depois, meus irmãos, eu encerro lembrando das 3 vindas de Cristo, que é bom a gente falar nessa época. Jesus Cristo veio uma primeira vez, diz Pedro de Blois, um arcediago da Inglaterra. Ele veio a primeira vez na carne, que é o Natal. Jesus veio na carne. O anjo anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. E no fim a gente reza: e o verbo se fez carne. Então a primeira vinda na carne. A segunda vinda no nosso coração e na nossa alma. E a terceira vinda no juízo final. Então essa primeira vinda, que é do Natal, já aconteceu. A gente só celebra agora. A segunda vinda acontece agora, nos dias atuais, nos nossos corações, onde Jesus faz morada, através da sua palavra e através da Eucaristia.
E a terceira vinda, a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando. Então, o primeiro advento, Jesus veio humilde, na manjedoura, escondido, mistério, cheio de amor. A segunda vinda, que a gente chama de terceira vinda gloriosa, será um evento luminoso, porque a glória de Deus vai encher o céu de luz na sua descida à terra. Na primeira vinda, Cristo foi julgado pelos homens, com injustiça, foi parar na cruz. Na segunda vinda, ele faz justiça pela sua graça. E é por isso que na terceira vinda, ele vai julgar com justiça, com equidade. Na primeira vinda, ali ele é o cordeiro. Na primeira vinda, Jesus foi o cordeiro imolado. Na segunda vinda, no nosso coração, é um amigo cheio de ternura. E na vinda gloriosa e na sua última vinda, ele é o leão da tribo de Judá, que vem para julgar a sua igreja e levá-la para a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.